Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora lá começar nossa live de hoje. Já tô aqui logo cedinho nas múltiplas tarefas. O que mais é possível? O que mais é possível? Bom dia, Dani. Bom dia, Aroma. Aura Mística. Não, Aroma. Bom dia, Inês. Bom dia, Giolene, Cris, Bianca, Rejane. Hoje essa live é uma cocriação aqui com a Mac lá de Porto Alegre. Ela quer falar desse tema incrível. Aliás, dela não, né? Nós criamos isso. Bom dia, Deise, Karina. Quem mais, gente? Rejane. Tô aqui direto de Natal. Um lugar bem tranquilo. Sítio. Tá um pouco de vento. Então, olha só que dia lindo. Olha que lugar lindo, gente. Se fosse um condomínio parque. Num condomínio parque. Bem gostoso o lugar, bem tranquilo, bem revigorante assim, né? Nesses dias de classe, ontem nós tivemos aqui, oi Tarsila, Roselaine, Suzy, Daisy. E teve ontem aqui o curso de barras. Hoje vai ter mais ainda, vai ter processo corporal hoje à noite, só que vai ser lá no centro. E centro não, né? No bairro, vai ser na cidade hoje, por assim dizer. Acordando cedo aqui, gente, acordando cedo, descansando uns dias também. As noites, depois de uma rotina bem incrível. Amo Natal, saudade também, muito bonito aqui, Diolene. Cenário maravilhoso da fazendinha. Pois é, bom dia Pri, bom dia, quem mais? Matheus, Cris, bom dia Cris, Fernanda, cadê Mac Medeiros, bom dia Ju. Gente, eu vou deixar o convite pessoal aí de São Paulo também, né, dia 21, tô chegando direto aqui de Natal pra gente fazer aquele processo corporal incrível lá em Perdizes. Bom dia Ina. E o que mais é possível? O que mais é possível em Natal? O que mais é possível em 2021? E já vou convidar vocês também para uma criação de final de ano. O link já está até na minha bio aí. O que eu fiz da minha vida em 2021. Ai, meu pai. Será que você vai querer saber? E será que você vai querer saber da sua vida em 2021? É só um preparo, assim, para a gente começar a transmutar uma energia aí para outra criação incrível de ano novo, que eu tô aqui nas minhas perguntas aqui, falando sobre e perguntando o que mais é possível, né? Que ainda não consideramos. Mac, vamos lá, Mac. Érica, Valesca, bom dia, Valesca, Vivian. E uau. Sabe que ontem na classe de barras foi incrível aqui também, né? E tá nesse movimento nos lugares, assim, quando eu viajo, é sempre muito maravilhoso também contribuir para as pessoas, perceber o espaço, as criações delas, cada ponto de vista que às vezes está limitando, e ao mesmo tempo ver a potência, né, de cada um, as escolhas de cada um e as criações e o movimento que surge até depois dessas turnês. Bom dia, Carlinha. Bom Boquina, bom dia, Francine, bom dia. Bora, Mac. Cadê a Mac? Maqueles Medeiros. Como é que faz para adicionar Maqueles Medeiros? Não tem, você tem que solicitar Mac. Ontem parece que o Instagram mudou algumas coisas aí, ou será que, não sei se foi ontem que eu recebi. Bom dia, Vera, Dandelion Clinic, Portugal. Tô aqui. Como é que faz para adicionar chegou agora, go live, o que mais é possível? E vamos ver qual é a ideia dessa criação sobre o ser homem, o que você sabe sobre o ser homem. Eu normalmente evito de falar sobre homem, mulher, e vou mais para o espaço de ser, os lugares onde a gente pode começar a criar, sabe, muitas das nossas escolhas, às vezes quando você já parte
das suas definições nessa vida, nesse corpo. Talvez você deixe de lado algumas das superpotências e poderes que você já é. O que vem até antes disso. Bom dia, Lu. Bom dia, Jânio. E, ao mesmo tempo, também, né, não vamos deixar de lado isso, porque qual é a beleza de ter um corpo e escolher com esse corpo, inclusive nessa questão de sexualidade, né? Cadê? Não estou conseguindo adicionar a Mac. E a Mac, a gente já está nessa criação aí desde o início do ano, foi um movimento incrível. Mac Ellis Medeiros não conseguiu entrar na live. Vamos lá, Mac, vamos de novo. Sendo espaço. O tema parece que está bem quente, hein? E o que mais é possível? Daisy, Cássia. Ah, agora sim. Aqui está. Tá certo sobre isso, que tu aceitou e eu não entrava, só vi uma tela preta ali. Quer ver um negócio legal? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha ali, é uma ema? É uma ema. Tem algumas que andam soltas por aqui. Que legal, né? O Fábio tá todo engajado com os elementais da natureza aí. Eu tô, viu? Aqui é um lugar muito gostoso. Ela veio participar da live. Olha só. Ontem Como pode melhorar? Vamos incluir tudo. Vou incluir as particularidades, as belezas de cada lugar. E estava aqui falando, né, Max, sobre todo o movimento, as criações, o que já foi esse ano, assim, para a gente, desde o início do ano, quando a gente começou a entrar em contato sobre criações e tal. E gratidão a você pelas suas escolhas, eu estou percebendo esse movimento, esse empoderamento aí em 2021, que me deixa muito, muito grato mesmo. E aqui estamos nós hoje falando de algo tão incrível como o ser homem, ou tão irritante como o ser homem para algumas às vezes, né? E gratidão a ti também pela disponibilidade de sempre, né? Sai a ideia e tu já... Vamos, sempre no movimento, no receber, né? Estava falando outro dia, você já viu aquele filme Sim, Senhor? Já, faz tempo, esse filme é antigo, né? É antigo, é. Então, veio de novo numa dessas conversas aí, veio essa energia desse filme, né? Quanta coisa na vida a gente tá tão programada a funcionar a partir do não. E o filme tem uma proposta meio, assim, um tom de comédia, mas e se você sempre dissesse assim, como seria, né? Sem o exagero. E aí veio esse lugar, às vezes. Quanta permissão. Né, de estar na permissão de realmente, bora lá. Tem a leveza, tem a energia aí, bora criar. Mas fala para nós, Mark, do que nós vamos falar hoje? Que eu também estou curioso. Pois então, né, Fábio? Quando eu coloquei ali o ser homem, eu já coloquei com um duplo sentido, né? Eu vi. O ser homem e o ser homem, né? Uhum. E nada melhor do que tu para falar sobre isso conosco, porque tu traduziu o livro aquele, o Clube dos Cavalheiros. E esse é um livro que tem me chamado muito a atenção. A gente já falou sobre isso numa live. E eu acho que a gente pode explorar mais esse assunto, assim, né? Tanto que nós temos as criações para janeiro, já aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E eu te fiz essa proposta, né, de repente trabalhar algum workshop com este livro, porque quanto a gente pode receber do ser homem? Esse livro é maravilhoso. E aqui estamos nós hoje, né, ligando os Rio Grandes do Norte ao Rio Grande do Sul. Ah, que legal, né? Olha só, como pode melhorar mais ainda. Como pode melhorar mais ainda. Esse livro foi sempre muito incrível para mim. Para quem já sabe um pouco da história, né? Não da história em si, como uma historinha, mas no início do ano a gente fez um movimento aí, um clube do livro com esse livro, por conta até de eu ter trabalhado na tradução dele, ter feito a tradução, que foi um processo muito interessante, muito enriquecedor e muito, assim, de trazer à tona a consciência e facilitar esse lado, né? Como eu estava dizendo aqui, eu sempre escolho falar com o ser e sobre o ser, além da sexualidade, além do homem, mulher, até por conta de muitas vezes perceber muito julgamento que está inerente nesse aspecto. E aí eu comecei a perceber no livro quanta coisa sobre mim, quanto presente sobre mim, olha a luz ali de novo, chegando mais uma,
Quanto presente tinha As ali zebras. sobre partes de mim que eu estava, de repente, não olhando para isso e que poderia ser uma grande contribuição. Esta live literalmente é de uma ponta a outra. É isso aí, Tarcina, bem mesmo, de uma ponta a outra do Brasil. Nós estamos aí, ó. Olha só que lindo. Seguindo o Bora Brasil de conectar todo norte a mundo. sul. E você sabe que tem uma riqueza Só não, grande assim? Olha ali. Já... não tenho emas aqui para mostrar para vocês. Vamos aproveitar as do norte, não tem as do sul aí. Muito gostoso aqui o espaço, né? Sítio da Tia Beth e do tio Bob. E Show. quantos dos aspectos sobre o ser nós, às vezes, contraímos para entrar na criação da sexualidade, né? O ser homem ou ser mulher. E carregando junto com isso assim uma série de pontos de vista, pontos de referência e sempre buscando de alguma maneira também em quem se espelhar. Eu lembro quando criança e às vezes à medida que a gente cresce sempre se busca uma referência. Mas o que é ser homem afinal? O que é ser mulher afinal? E você vê no meu caso, né, eu cresci a primeira parte da infância, não tive muito contato com meu pai biológico, mas não tive nenhum. Então, os homens de referência da minha vida eram meu avô, meus tios, e eu olhava para eles assim com uma busca de, e aí, quem você eu nessa história toda? Com o tempo depois, né, com o passar das ferramentas, eu fui começar a perceber, mas caramba, por que a gente sempre busca uma referência para quem somos? E se eu buscar quem sou eu, o ser? E o que eu posso criar com o meu corpo? Né, com o corpo que eu escolhi vir a essa realidade. Uma coisa que a gente acaba desconsiderando é quanto do que você realmente é como ser é reconhecido como uma escolha, sabe? Escolhas conscientes de ser. E quanto disso você faz de algo como um construto dessa realidade, de ser como os outros, de se encaixar. E uma das belezas das ferramentas de Access é sempre você se permitir ser fora da caixa, saber que você não se encaixa e que está tudo bem. E que talvez, né, para ser bem humildemente falando aqui, mas a pergunta seria, e se a diferença de cada um de nós for justamente o maior presente que nós viemos ser aqui? E muita coisa começou a abrir com esse livro. E olha que eu traduzi ele já, assim, uma idade bem... com vários anos de experiência em ser homem. De uma maneira... com todos os erros, com todos os acertos, né? Com todas as criações, as escolhas que eu fiz e que elas me trouxeram. Quando esse livro chegou, foi para mim assim, tipo eu posso dizer com toda clareza assim, que foi um divisor de águas. Da maneira como eu me via, como eu me considerava, como eu me portava nos relacionamentos e como eu também me portava comigo mesmo, sabe? Aquela questão do valor mesmo. E aí quando eu vi agora o título, eu lembro que a gente falou, bora falar sobre algo sobre que está linkado ao livro. Aí eu vi quando você colocou o título, que eu não tinha me dado conta antes sobre o ser homem. E aí eu vi entre parênteses, entre aspas ali, caramba, tem uma energia diferente aqui que a gente pode explorar hoje. E eu fui mais na pegada assim, ó, porque como eu já falei em outras lives até contigo sobre isso, o pessoal que tá assistindo, eu tô trabalhando com um grupo de mulheres, né, que é o Rap com Elas. E quanto mais eu mergulho na leitura do livro, que é Mulheres que Correm com os Lobos, mais, tipo, eu não terminei de ler o Clube dos Cavaleiros, porque eu fico lendo um pouco, tipo, o meu encontro é na quinta-feira, aí eu leio Mulheres que Correm com os Lobos, daí eu corro, vou lá e leio mais um pedacinho do Clube dos Cavaleiros. E eu vejo o quanto isso é grandioso, porque... E assim, ó, quando eu botei esse ser homem, quantas vezes aquela história... E eu aqui no Sul acontece muito isso, né? Eu tenho irmão, eu vejo meu pai, assim, meus tios com os meus primos, e aquela coisa assim, ai, não chora, seja homem. Uhum. Né? Aquela coisa de crescer. Eu cresci ouvindo isso, quando um dos guris se machucava, coisa e tal, que ia pensar em reclamar, em expor o que estava ali sentindo no momento. Seja homem. O que é esse ser homem, né? Quanta definição, quanta pressão, o quanto isso deve ser pesado para um homem, né? Porque para mim é muito fácil falar da visão feminina, né? Do que esperam, quais as expectativas e projeções que fazem com uma mulher. Mas e quanto também tem disso no homem, né?
que às vezes a gente vê. Eu acho que está mudando, pelo menos com os grupos onde eu ando, está mudando muito essa coisa assim, ó. Antes aquela coisa do feminismo mal interpretado, né? Que a Hum, mulher queria, tipo, ser igual. Hoje eu já percebo diferente isso. Ok, é diferente, é legal ser diferente, porque uma coisa é mais uhum. fluido, né? Existe um movimento maior. Não é aquela coisa de um tentar se sobrepor ao outro, pelo menos da parte feminina. E aí, cada vez mais me desperta isso, né? Como é que é Uhum. isso para o homem, né? Às vezes a gente cobra, até a gente cobra dos homens algumas posturas, mas da onde vem isso? Por que que tem que ser assim? O que está certo sobre isso, né? Pois é. E aí que vem quanto julgamento para o que ser homem. É isso aí, Vivi, bem isso Assim, mesmo. Tem muito julgamento, tem muita. Eu percebo assim muito essa energia de certa forma até assim muita competição e muita expectativa, muita projeção sobre o que é ser, como você disse, né? Desde pequeno. Eu quando criança mesmo lá, da primeira infância ali até os 2 anos, eu lembro que eu chorava mesmo, assim, eu chorava do tipo aquele, sabe aquela criança que não aceita negociar, se era do meu jeito, era com quem eu queria, se não abria o berreiro mesmo, não tinha um ponto de vista como pode nenhum. melhorar, hein? Eu era desse. Minha avó que me contava depois, aí ela vinha contando os casos assim, e disse, nossa, porque até aquele tempo você não tá nem aí para ser homem, ser mulher, você tá mais próximo do que a gente diria do ser, assim. E eu fico Ser olhando isso infinito. pela maneira hoje como nós criamos filhos, educamos filhos. E a partir de então, o processo assim de crescer, por assim dizer, você vai começando a se colocar nas caixinhas, né? Isso é coisa de menino não faz isso. Depois você vai ficar chorando que nem uma mulherzinha, você vai ficar fazendo essas coisas, sabe? E bem legal que você tocou bem nesse ponto. E aí você vai, ok, então vamos lá. O correto agora é eu me portar como homem, nada de chorar mais para conseguir as coisas. Funcionava naquela época, sabe? Que eu queria, metia o berreiro ali, o povo dava conta de entregar aquilo que eu queria, não tinha muita negociação, não. Ao mesmo tempo que tem ali uma habilidade de criação imensa, uma disposição de realmente ser e fazer o que se requer. Se a gente sair da energia do que é simplesmente o choro por si, para um lugar de permissão, de saber que, sabe, qual é a intensidade que você acaba evitando, qual é a intensidade que você corta do seu ser para poder estar funcionando dentro dos construtos de sexualidade, né? E ter os papéis de homem, papel de mulher. E dentro desse papel de homem ainda ressalta mais uma coisa, aquela questão de ser homem humanoide, né? Homem humanoide. Para quem não sabe ainda, as pessoas que estão sempre buscando, né? As pessoas que estão sempre procurando uma possibilidade diferente, porque vamos lá, quanta coisa absurda você ouve falar sobre relacionamentos, sobre abusos envolvendo a questão de sexualidade, né? Tanto da parte de homem para mulher, quanto hoje já tem da parte da mulher para homem. E para quem ainda tem essa característica, né, para quem ainda se reconhece nesse lado de ser humanoide, você sabe que você vai captando muito disso como as coisas que você não deveria ser e ao mesmo tempo você carrega meio que uma culpa por quem faz isso e uma responsabilidade de ser algo diferente para que isso não aconteça mais no mundo ou se torne algo diferente. E às vezes nessa busca você acaba criando justamente o contrário, né? Em vez de ser a energia que dissipa isso, digamos, a não disposição de ser algo, por exemplo, vamos colocar o choro como uma metáfora aqui, né? Um exemplo metafórico de algumas coisas que você nem se permite, porque isso não é coisa de homem não faria isso, e você deixa um espaço para ser o efeito dessas coisas, algumas manipulações, por exemplo. E é uma habilidade tremenda. É quando foi a última vez que você se permitiu ser aquilo que poderia ser para ter o resultado ou conseguir aquilo que você estava pedindo. E quanta coisa a gente corta ou deixa de fazer porque, isso não é coisa de homem. Uma mulher não faria isso. Eu vou até expandir aqui um pouco mais, até por conta de... Eu sempre tive assim, esse ponto de vista de que muitas vezes, quando a gente discute muito homem e mulher, você já está dando força à separação e não à comunhão. Quando a gente começa a olhar por ser, e aí que eu achei bacana, como você colocou, ou ser homem,
Eu estou dizendo a Marco colocou, gente, porque ela tomou conta nessa criação. Eu peguei um loop aqui de coisas assim que quando eu fui ver eu tava conectado a tudo, mas assim, o fazer eu não, não me engajei muito. Então a minha energia estava lá, mas ao mesmo tempo depois eu olhei para aquilo e disse, caramba, então era essa energia que estava ali. E ela expressou isso de um jeito muito bacana. O que vai para o lugar assim de quanta conexão e quanta comunhão nós podemos ser a partir daquele lugar assim de e se eu me permitir realmente ser tudo que eu posso ser, com toda a intensidade. Vamos usar o choro como um exemplo. E quantas vezes até eu vejo hoje mulheres que têm, às vezes, né, durante facilitação ou classes, assim, parece que a coisa expandiu para além do homem hoje. Chorar parece que não é um produto assim muito valioso até para mulheres, né? Às vezes é para não borrar maquiagem, um rímel, alguma coisa assim, mas enfim, parece que a gente aprendeu a se conter de certa forma, como se isso não E, fosse apropriado, porque eu já sou grande, já sou um homem feito, já sou isso. Aí eu fico me perguntando assim, vamos lá, o choro como um exemplo, mas e se não for o choro? E se for parte da potência ou da intensidade que você poderia ser, que mudaria uma situação, que mudaria um contexto, que mudaria o mundo até, né? E que você está e, aprendendo isso porque de algum lugar você julga como não é apropriado, não é coisa de homem, não é coisa para você fazer, não é o que se faz, né? e Fábio, aproveitando, vou fazer um gancho, né? Hum, Falar um pouquinho do choro também vinculado à vulnerabilidade, né? Aquela questão que é um dos assuntos do fundamento que vai ter uhum, aqui em janeiro com o Fábio. A vulnerabilidade no sentido de que muitas vezes a pessoa, eu vou chorar e vou me mostrar fraco, né? uhum, O quanto a gente confunde vulnerabilidade com fraqueza ao invés de potência. uhum, E o quanto a gente pode receber quando a gente vai. E aí, o choro mesmo como uma metáfora, né? Quando a gente expõe o que a gente está percebendo ali, a gente extravasa. E também a questão do choro trancado, que muitas vezes vira intensidade. é. Né? A gente fica trancando no corpo aquilo, ao invés de liberar, e o quanto aquilo mais adiante vira uma intensidade que a gente poderia ter evitado, né? É bem isso. A questão da intensidade mesmo é o que vem mais, o que fica mais latente nisso, né? Quantas partes e pedaços de nós, às vezes, nós cortamos porque julgamos intensa demais, ou julgável demais, ou inapropriada demais, né? E aí, de repente, a gente pode olhar para isso até por conta de toda a educação. Eu fiz o Clube do Livro, né? Do livro do Clube de Cavalheiros no início do ano. Foi interessante que tinha praticamente o público predominante era mulheres. E Que eu as até mulheres não anunciei, são bobas, né? Elas é, querem entender o e eu universo masculino. exatamente, eu até anunciei dessa maneira, eu disse, esse clube é para homens e para mulheres, porque quem se relaciona com homem vai ter essa facilidade, essa ferramenta, esse saber na mão. E para homens também, que às vezes ficam meio assim, será que eu estou realmente, né, tô sendo tudo que eu poderia ser aqui, sem os preconceitos, sem os rótulos dessa realidade? E foi bacana que no clube, acho que estava o Jackson e veio também o Juninho lá de... Eram os dois, né? Além de mim, assim, os representantes do time masculino. E tinha o restante do público, acho que mais de 30 eram mulheres, todas interessadas em saber mais sobre homens, que às vezes nem a gente mesmo sabe, mas você adota uma figura, um estereótipo, muitas vezes com base até nos exemplos masculinos que você teve. E aí entra outra coisa que, né, como você falou sobre o fundamento, a gente vai para aquela coisa de mimetizar, de ser como o pai foi, ser como os tios foram e seguir o legado Os de família, por avós. assim dizer. E muitas vezes, será que é isso mesmo? Ou você já tem algo diferente para trazer para esse mundo? Será que você está sendo você mesmo? Ou você adotou essa mimetização, esses exemplos para, sabe, para colocar você mesmo, suas habilidades numa caixinha do que é aceitável para essa realidade, não na intensidade do que você poderia ser, que não pode não ter nada a ver com validar ou invalidar nenhum desses modelos. E aí eu achei bacana você trazer à tona a questão da vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade
nessa realidade muito visto como uma fragilidade, como uma fraqueza, quando na verdade é a disposição de receber tudo. Quanto mais você recebe, mais você tem clareza, mais você tem habilidade e mais você está apto a fazer escolhas, né, incluindo tudo e não cortando nada. Quanta intensidade nós cortamos para chegar no lugar assim de tipo, não tive escolha, é assim mesmo que faz. E às vezes até fazer uma pergunta nesse contexto, você percebe que as pessoas tendem a funcionar mais na reação do que na ação. Se você questiona alguém, vamos supor, vamos lá, que o assunto é os meninos hoje, então você questiona ou você fica, mas para que você faz isso? Você chega para o teu marido, mas para que você faz isso? E em algum lugar lá no subconsciente, diga, eita mulher, você não entende mesmo, isso é coisa de homem, homem faz assim, homem é isso, né? Ou aí às vezes eu fico me perguntando, quanto disso gera também a reação contrária? Isso é coisa de mulher, mulher é assim mesmo, porque tu sabe que mulher é assim mesmo. E vamos nesse homem e mulher, às vezes você cria esse joguinho assim do tipo, eu não quero olhar para isso, então eu coloco na caixinha de isso é coisa de homem, homem é assim mesmo. Ou isso é coisa de mulher, mulher é assim mesmo. Tu sabe que mulher é assim. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, eu disse, uau, que incrível essas definições, né? Você chegou a olhar para o Sabe, que Fábio, funciona que para você mesmo, né? E é bem e sabe interessante. que umas 2 semanas atrás, porque no Rap com Elas eu sempre sugiro um exercício para fazer durante a semana. E esses tempos a gente fez um exercício que era o seguinte: o que que a gente pode receber dos homens, né? Então, Hum, assim, era para observar, porque a gente percebeu ali no grupo que a maioria de nós era muito expansiva no sentido de atropelar, né? hum, Falar, 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 falar. Então, o exercício foi o seguinte: como seria essa semana a gente falar menos e escutar mais os homens? E foi hum, muito grandioso, né? E aí eu disse, pá, quem não tem de repente um parceiro, né? Sei lá, acompanha algum personagem, algum. Busca uma figura masculina, não precisa ser de dentro de casa, para acompanhar. E foi muito uhum, grandioso o que a gente recebeu, né? E a gente percebeu o quanto muitas vezes até o próprio homem tem a fala. Ele fala daquele jeito porque parece que ele foi criado para falar daquele jeito. Mas se a gente parar para observar, eles entregam muito mais, né? Do ser como ser infinito. Às vezes a conversa é daquele ser homem contextual, dessa realidade. Mas a entrega nas atitudes é muito maior, porque o ser infinito chega um momento que ele grita, né? hum, A gente não tem como. Ele até pode estar dentro da caixinha, mas tem uma hora que ele vai querer espiar o que tem fora da caixinha. E a uhum. gente tem como receber isso, né? Quando a gente para observar. E Tem foi muito sim, grandioso, assim, o que veio desse exercício. tem sim. Nossa, que bacana esse exercício. Eu estava até aqui me imaginando agora. Será que deu certo? A mulherada conseguiu fazer esse exercício? Olha, eu vou dizer que até eu tive que fazer um esforço enorme, porque às vezes eu ia para escutar e ficava aqui assim, ó, meu ser dentro do corpo ficava assim, querendo falar. Eu digo, não, Hum, respira, ouve, ouve. Então, tipo, foi uma coisa que teve que ter um treinamento da minha parte. E algumas das gurias disseram que é a mesma coisa, que elas se deram conta do quanto a gente atropela, né, no uhum. dia a dia. E você sabe que E, agora que e você acaba recebendo menos, né? e agora que você falou sobre isso, eu também lembrei de outro aspecto, assim, com relação até a mim mesmo, que eu comecei a me dar conta. Quanto a gente corta o receber, primeiro por suprimir algumas coisas, sabe? Esse lance de, como você disse, homem não chora. Isso é coisa de homem. Quanta coisa até dentro de casa você deixa de fazer, porque isso é coisa de homem. Mulher não vai trocar lâmpada, isso é coisa de homem. Mulher é isso é coisa de homem. Homem não isso é coisa de mulher. Aí vem aquela, ah, não, mas lavar a louça agora é coisa dos dois, você não vai ficar mais homem, porque é uma coisa que tem que fazer sempre, aí você já, tipo, vamos quebrar isso, porque agora é diferente. E aí você vai criando, sabe, esses lugares onde você cria os papéis pré-definidos, onde acaba não sendo muito um espaço de perguntas. E uma coisa que eu reparei, assim, como esse papel de homem geralmente vem carregado de alguma necessidade que você tem a suprir. Sabe, eu comecei a olhar para isso quando eu fui olhar as minhas escolhas de relacionamento, assim, quantas vezes a gente se relaciona com base em alguma necessidade que você pode suprir no mundo da outra pessoa. E ao mesmo tempo, linkando isso ao receber, quanto você estaria disposto a receber da outra pessoa
Era uma pergunta que eu nem sequer fazia. Bom dia, Lai. Bom dia, Elita, Vilma, galera que chegou aí depois. Porque você sempre busca como eu posso suprir alguma necessidade, como eu posso, sabe, cumprir meu papel aqui, como eu posso reparar os danos causados por aqueles que são abusivos e como eu posso ser o contrário até às vezes do que os outros foram. E aí você se aproxima de pessoas às vezes, ah, meu relacionamento foi abusivo, passava por coisas assim, 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 e eu mesmo ouvindo aquilo fico chocado às vezes. Muitas vezes E, você compra e, o ponto de vista e supõe também que isso é verdade. Eu comecei a reparar, caramba, como é fácil manipular homem. e Você conta a historinha quanto, de como e você é assim, ó, daí fragilizada. Hum, eu volto a falar, né, a respeito do Clube dos Cavalheiros. Então, é aquela história, quem não manipula é manipulado, exato, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Vale a pena a leitura desse livro. Vai rolar, eu acho, né, algum workshop. vai. A gente está pensando nisso, né, Fábio, sobre. Porque. É. E isso, quando eu, pelo menos, sugeri isso para as meninas do Rap com Elas, exatamente lendo o livro. Porque eu penso assim, nossa, mudou muito meu ponto de vista a respeito do universo masculino. Porque eu digo, poxa, o quanto, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa porque a gente ouviu de alguém. A gente comprou Uhum, essa mentira, esse ponto de uhum. vista que tem que se funcionar assim. E, na verdade, dentro da cabeça do universo masculino é bem diferente, né? E o quanto a gente começa a perceber o ser infinito por trás dos gêneros, né? Das É. definições. Eu achei E o legal quanto isso você. pode abrir com o fundamento também para os homens, né? Deles assumirem Exatamente. esse ser infinito. Eu achei legal a tua iniciativa aí com as meninas de fazer um rap sobre o Clube do Livro. Você vê que legal você fazer um rap e falar de um tema que é construtivo, em vez de quantas vezes a gente faz um rap para, sei lá, ponto de vista do homem, tomar cerveja e botar as pressões para fora, né? Falar mal de alguém, É reclamar da vida, reclamar do trabalho, reclamar falar de alguma bobagem. coisa, falar bobagem, falar de futebol, falar de alguma coisa aleatória, né? Às vezes, o quanto a gente perde essa conexão de, ok, o que as escolhas que eu fiz agora vão construir daqui para frente? E o que eu posso agregar a tudo isso que eu estou fazendo e sendo aqui, né, no meu repertório de escolhas, no meu repertório de possibilidades, e é sempre muito incrível isso, perceber, assim, do que você já trouxe à tona, é o diferente, o ser diferente que você pode, tipo, uma iniciativa comum que, como você acabou de colocar ali, mostra quanto a gente, os estereótipos já não funcionam mais, o quanto você se comprime, se contrai para caber dentro de um estereótipo que nunca realmente define o que você é de verdade como um ser. E cada vez que a gente adota um estereótipo, você está nem sequer olhando para quem você realmente é. Você quer só se colocar Ah, naquela caixinha, né? De ser o homem machista, ser o homem, ser o macho alfa dominante do grupo, do relacionamento. E aí relacionamento você começa a perceber que acaba virando um joguinho de competição, onde não um espaço de receber mútuo, não né? cria. Receber é sempre um espaço de, é uma via de mão dupla, como nós sempre falamos no Access, né? De onde você reconhece o presente que você é e você está disposto a receber da outra parte, da outra pessoa. Isso tanto relacionamento íntimo, né? Como também os relacionamentos de amizades, trabalho, familiares. E isso muda toda a perspectiva de quem é quem e o que é o que, né? Nos papéis que a gente acaba comprando. Porque por exemplo, assim, uma coisa que eu comecei a perceber, e o livro trouxe muito essa atenção, né? Que o livro foi com base numa classe que o Gary facilitou há alguns anos, Gary e o Dan, né? Os fundadores do Access. E aí eles falando sobre essa coisa. E para mim pegou muito esse lado do homem como necessidade a suprir, né? A necessidade de proteção, necessidade de segurança, necessidade de Seu e aí provedor. você coloca assim, como sabe, a parte frágil e a parte que tem que ser. Sabe, meio que voltando às cavernas numa versão que talvez quem já pesquisou um pouco não era bem assim, mas esses papéis que a gente vai adotando. E eu fiquei olhando assim, caramba, o quanto eu abracei isso como uma maneira de provar meu A gente valor, de ser o, compra, o né? A gente cara, vai né, que comprando. tipo, esse é o cara certo, esse é o cara que é isso, esse é o cara.
E, ao mesmo tempo, quando você se permite se aventurar fora dessa definição, fica meio estranho, parece que você não está sendo você. Em vez de incluir o que você está sendo fora da definição, que pode ter muito mais a ver do que da possibilidade que está ali, do que sequer aquilo que você definiu. Que, ao mesmo tempo, eu percebi, ok, como seria estar com alguém para suprir necessidades? E eu fiquei assim, caramba, é uma responsabilidade, é um negócio meio pesado. E é um não reconhecimento, o que leva você, às vezes, a ser alvo de manipulação. Fábio, Porque, era isso que eu ia dizer. O César tá pedindo ali, ó. Quem não manipula é manipulado. Gostei, mas o que é manipular? pois é. Aí a gente pode ir até além da definição, mas eu digo assim, manipular é sempre um tema meio interessante, né, nas classes de fundamento. Todo fundamento que a questão vem à tona, sempre gera algumas, assim, inicialmente umas resistências e depois a pessoa vê, uau, mas é isso mesmo. Se você for olhar assim, vamos tirar o contexto aqui de relacionamento, e quando você precisa, sei lá, você vai ao médico, ele manda, você receita um medicamento e se diz, esse aqui tem que ser manipulado. Ah, beleza, você vai lá numa farmácia de manipulação. O que eles vão fazer? Eles vão combinar os ingredientes, né, os componentes que você requer ali na medida que se requer para entregar o que você vai, o que teu corpo está pedindo, né, conforme o saber do médico, o que você tem ali. Percebe que ali não tem muita resistência nesse aspecto de manipulação. Mas aí quando a gente vai para relacionamento, parece que manipulação está sendo sempre meio que bastardizada como algo ruim, errado, algo que não se devia fazer. Mas aí eu pergunto, se você olhar do mesmo ponto de vista, e se a manipulação for realmente você fazer a combinação dos elementos numa dose que vai funcionar para o propósito que você está buscando? Às vezes a gente resiste a isso por ver muitas pessoas manipulando para menos, para tirar vantagem dos outros de uma maneira que você não concorda, que você não acha correta. E aí você cria esses espaços assim de caramba, tem uma ferramenta incrível na mão e não estou usando por quê? Ao mesmo tempo, a outra pessoa pode estar usando essa ferramenta e por você ter ponto de vista, você não percebe que está sendo manipulado, sabe? E aí começa a ficar mais estranho ainda. Como assim? É só a gente olhar, às vezes, relação pai e filho. Eu sempre digo para minha filha assim, pô, tu me manipula pra caramba, né? Quando eu comecei a falar isso para ela, assim, abertamente, ele descobriu, e agora? O que eu vou fazer? Que no papel de homem, assim, essa previsibilidade às vezes te deixa nesse lugar. A mulher está muito mais disposta a ser e fazer coisas que às vezes o homem não está, porque, vamos supor, chorar pode ser uma grande manipulação. E o Pode que ser que se uma arma, faz? né? O que que se faz quando a mulher começa a chorar? Pronto, não tem mais conversa, acabou, perdeu. Baixa Qualquer, barreiras e é, qual- recebe o choro. qualquer que seja o ponto em discussão, quem estava querendo estar certo naquele momento, ok, vamos dar uma pausa agora, porque parece que eu fui longe demais, eu apertei forte demais, ou alguma coisa ali. E às vezes não é nada disso, é só uma manipulação. Mas como o homem não chora, você também não tem essa carta na manga para manipular do mesmo jeito. Mulher já não tem esse ponto de vista, percebe? E eu estou usando isso só como um exemplo. Aquilo que a gente não se dispõe a ser, às vezes acaba criando o lugar onde você se torna o efeito disso. Se você não está disposto a manipular, provavelmente as pessoas manipulam você e nem sempre com as melhores intenções. E nem sempre com as piores intenções também. Quem canta de galo, já ouviu essa expressão? Pois é, Betânia, quem canta de galo? É aquela, quem manda lá em casa, né? Quem canta de galo? Quem é o homem da casa? Muitas vezes o homem da casa é a mulher, mas fica sempre aqueles papéis estereotipados sobre o que é o homem, o que é a mulher. E, e uma coisa que eu notei, quando a gente compra esses papéis, você abre mão de escolhas de uma maneira assim muito dinâmica até. É como se você deixasse de ser quem você pode ser e manipular o que você poderia manipular para criar mais, para se tornar o efeito de alguma coisa. Não que homens não manipulam, manipula diferente. Só que quando você olha para os lugares onde você não está disposto a ser ou fazer alguma coisa, aí você percebe que é justamente ali que você acaba caindo na manipulação do outro, né? Dos filhos, da parceira ou de qualquer outra pessoa ali. E aí vai criando sempre esse lugar de
da não disposição de ser e da não vulnerabilidade, como você trouxe à tona ali. Se eu estiver sendo totalmente vulnerável, eu vou estar recebendo de tudo. Agora, quanto a gente se permite ser vulnerável, o quanto você já tipo falou em vulnerabilidade, você já levanta barreiras, e principalmente homem, porque eu não quero parecer frágil, fraco, até porque homem não é assim, homem é o forte, é o segurança do relacionamento. Então o homem é o cara que abre a porta, o cavalheiro é o cara que abre a porta, que vai ver se não tem perigo nenhum. Imagina se vai sair com um cara e você tem que ser fazer todos esses papéis, que já são pressupostos como o papel do homem. Mas tem esse lugar, e daí tem o lugar assim de, uau, o que funciona para mim, o que funciona para nós, né? E assim, se permitir ser. Aí você está mais próximo ao espaço do ser. E se a escolha da sexualidade não for um lugar onde a gente se prende às definições do que deveria ou não deveria ser, mas sim a gente começa a explorar as possibilidades do que pode ser de verdade, né? Por vezes, o homem E considera o que manipulação uma perda de poder, uma ação vista, colocada na posição de inferioridade, que também, na maioria das vezes, não é. Pois é, depois do fundamento entendi o significado de manipulação e arrogância, passei a ter outra visão sobre as palavras mal interpretadas. Ó, Lulu, Fábio Meira aqui em nós. Pois é isso aí, Betânia. E é justamente isso, porque a gente ouve sempre uma coisa dita num certo sentido, dentro de um contexto, não quer dizer que seja realmente o que é. Em outras palavras, né? e, Quantas vezes a gente ouve falar sobre o que é homem, o que é mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher, e nada disso tem a ver com o que é ser você, ou com o que é ser de verdade. Tem a ver mais com as e o quanto escolhas, isso é né? e eu acho que a gente pode também trazer já outro link do fundamento, né? O quanto Hum, isso nos distrai, o quanto a gente fica buscando encontrar um papel, uma caixinha para entrar, o quanto isso fica nos distraindo de acessar mais, né, do, das relações, da vida, do nosso ser infinito. Porque enquanto a gente fica procurando um papel, muitas vezes. E eu acho que não tem como a gente falar também de manipulação dessas energias, e não falar de relacionamento, mas no sentido do criacionamento. Quanto a gente fica buscando ter poder sobre algo, ao invés de acessar o poder que tem na gente, a gente se distrai de ter uma vida com mais facilidade e alegria, né? aí agora se tocou num ponto bem interessante, que eu estava já querendo chegar também. Quando você olha para esses aspectos de sexualidade, né? Sexualidade é um dos elementos do sexo, como nós falamos. E sexo é um implante distrator. Relacionamento também é um implante distrator. Ou seja, são, são coisas que estão aí para nos distrair sobre o que realmente é. Quando você está no papel homem e mulher, você está realmente presente, disposto a receber o que realmente está ali, o que é possível de verdade? Ou você está, sabe, fixo ao papel, ao personagem ou qualquer Competição. outro construto que você adotou, de certa forma? E quanto do relacionamento você cria em torno disso? Como eu disse, né, olhando para minhas experiências antes do livro, eu costumava criar relacionamentos com pessoas que tinham alguma necessidade que eu via que eu podia suprir, porque era meio que o que foi o que eu tinha adquirido como homem de suprir necessidades, de ser o provedor. Então, Provedor. perfeito, né? Aquele papel do provedor. Hoje a gente sabe o quanto isso já não é mais bem assim. E depois eu comecei a ter outro tipo de experiência a partir do momento que eu me dei conta disso. É como se você, assim, passar a ter consciência de algo já te dá uma plataforma de escolhas totalmente diferentes. Porque ao mesmo tempo, assim, o papel do provedor levava um lugar assim de, peraí, mas eu também não quero ninguém dependente de mim. Não vejo que o relacionamento seja isso. O que te leva para outra distração, sabe? Onde você vai perdendo escolha para manter os papéis. E aí você trouxe à tona algo que no Access é sempre dito assim de uma maneira muito incrível, que é o criacionamento. Se a gente começar a olhar para tudo pelo que vai criar, pelo relacionamento por de alguma maneira sugere a distância entre os dois, que é confortável para os dois. Você já viu? É muito comum ter aquela coisa, está invadindo o meu espaço, é o meu espaço. Onde o criacionamento não é sobre a distância, e sim sobre o que a gente pode criar aqui. E que Juntos. habilidade você tem, que habilidade eu tenho, que habilidade os dois têm, para criar muito mais do que criaria sozinho. E aí que vem outro ponto, né? Você está com
alguém para suprir uma necessidade sua, às vezes uma necessidade afetiva, uma necessidade de proteção, uma necessidade projetada em você pela família. Quantos casais às vezes, eu não queria casar agora, mas tipo começaram a pressionar lá em casa, não queria ter filho, mas começou a pressão, os pais querem ser avós, aí você vai, sabe, funcionando a partir do que é projetado em você, em vez de olhar, ok, o que estamos criando e o que vai criar mais aqui para nós, sabe? E eu acho, Fábio, que dá para ir um pouquinho mais longe nisso, e não só esse tipo de projeção, mas aquela situação assim que muitas vezes tu tem uma carência de mãe, uma carência de pai, e aí tu compra aquilo para tua realidade, e tu fica exigindo que o outro supra uma coisa que nem é para o outro, não é papel do outro, não tem nada a ver com o outro, né? E aí tu, de novo, vai para aquele ciclo do piloto automático de repetir o trauma e drama que já vem da tua família. Já vem E eu acho o quanto eu sou muito adepta à constelação familiar também, mas o quanto as barras de Axis trazem a gente para uma presença, e isso é uma coisa que não tem um racional, né? Mas tu te traz mais para a presença e tu começa a observar até os teus comportamentos quanto a isso, né? Foi, justamente, Barras tem essa coisa maravilhosa de você realmente buscar o que você sabe, que está com você, não o ponto de vista de ninguém, né? Do que deveria ser, do que é projetado como que deveria ser. É simplesmente você se permitir, peraí, vamos dissipar o que não é meu aqui, deixa eu ver o que eu encontro. E também não o meu ou o seu de um lugar de separação, mas sim da possibilidade que funciona para você, do que é único para você, do que é único para mim, e o que é único para cada um de nós, quando a gente se permite receber disso tudo também. E é muito incrível assim, o que ocorre, ou a mudança de você simplesmente se dar conta e ter consciência dessas diferenças, sabe? Dessas questões. O que surge a partir daí é mágico, é sempre incrível. E acho que a gente Fábio, já... Oi. já é quase 9 horas, eu não vou poder ficar muito tempo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, do que a gente vai criar aqui para janeiro, né? Para o pessoal já ir se preparando. Eu vi que entrou bastante porto-alegrense aí na live. Vamos falar em tudo. Em janeiro vai estar aí, a partir do dia 18 vai ter classe de barras. Eu vou co-facilitar com a MAC, com o Jackson aí, né? E a gente está no movimento também para, a partir do dia 20, fazer um fundamento aí, e online também, né? E junto com isso vai ter uns processos corporais incríveis. Aliás, falar sobre processos corporais hoje aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, vai ter também um processo corporal incrível. Dia domingo, dia 19, também vai ter um processo aqui, dia 21 vai ter em São Paulo. Sabe que eu estou abraçando agora os processos, mais ainda, Mac, esses processos são mágicos, cada classe de processo corporal. E lembrando, né, lembrando que esses processos têm que ser presenciais, né? Então, o pessoal aí, ó, o Fábio tá começando essa maratona. Começando não, né? Tá dando sequência para essa maratona de processos. E aí a gente ficou aqui falando em manipular, sabe? E me veio muito forte uma coisa, o quanto quando a gente ativa, né, esses processos nos corpos, a gente está fazendo uma manipulação energética, né? Mas é uma manipulação energética para criar mais para o corpo que está ali recebendo e para o nosso corpo que está aplicando. Então, quem nunca fez algum processo, eu sou uma pessoa assim, ó, que eu amo falar dos processos corporais. Porque, incrível, né? Como fisioterapeuta, eu também sempre trabalhei com o corpo, mas eu vejo o quanto cria, assim, quanta coisa a gente descobre, para cada corpo é diferente, né? Um processo que serve para uma coisa para um, é outro processo que serve para outro. Então, quando a gente... E é muito louco isso, né? Tu olha para o nome do processo, às vezes a gente vê que é uns nomes compridos, mas na hora que tu vai para a máquina e recebe, é mágica, é manipulação pura, né? É verdade. Então, nós vamos ter esse movimento aí em janeiro, hoje aqui em Natal também, e São Paulo, janeiro também aí em Porto Alegre vai ter esse fundamento, e esse pode ser online, né? E presencial também, para quem quiser ir para Porto Alegre. E é incrível que eu estou falando já que vai ser o próximo fundamento que eu vou fazer. Esse ano fechou a agenda de fundamentos, por assim dizer, né? E janeiro, o primeiro vai ser em Porto Alegre, com essa energia maravilhosa aí do sul do Brasil e toda essa riqueza de consciência e todo o espaço que a gente tem criado em cada uma dessas classes. Recebo! Você viu? Recebo! E é um movimento que cada lugar que eu tenho passado, assim, o feedback das pessoas depois está sendo maravilhoso.
é realmente assim um reconhecimento de que agora é o espaço, é a hora da gente começar a ser aquilo que viemos ser aqui, além de todas as definições dos papéis, dos estereótipos que a gente compra, né? Dos lugares em que a gente funciona pela reação e não pela ação do que mais é possível. E as classes são sempre sobre isso, sobre a realidade que você está consciente, que você sabe que é possível e as ferramentas para você se apropriar disso. Tanto com os processos corporais, para você ter esse espaço no seu corpo, e tanto também como as classes mais, né? O fundamento são 4 dias. Vamos olhar para o que você está criando na sua vida, o que nós estamos criando como realidade aqui, para, sabe, ter clareza de é isso mesmo que é possível? Será que estamos criando alguma coisa ilusória ou deixando de se apropriar daquilo que seria a sua habilidade de criar algo mais grandioso? E é sempre sobre isso, criação, sobre espaço, sobre consciência, sobre energia mesmo. E gratidão, Mac. Gratidão a você por Ah, todo eu que esse agradeço. movimento aí e o que mais é possível. Exatamente. Fábio, repassando as datas aqui então, né? Hum, Dia 18 a gente vai fazer uma troca aqui no isso, espaço. Dia 19, uma classe de barras, então, com o Fábio, comigo e com o Jackson. Dia 20, 21, 22 e 23, fundamento. E à noite vai ter os processos corporais, né? Que aí depois o Fábio vai nos anunciar quais que ele vai escolher facilitar aqui pra exatamente. gente. E já vou deixar E, uma dica aqui também para o pessoal que está afim de fazer o curso de entidades. Vai ter um lá na Praia do Rosa, um lugar paradisíaco. As meninas ali já estamos também no movimento de criação. Vai ser logo depois aí de Porto Alegre. O último fim de semana de janeiro, dia 28 a 30, que vai ser também presencial ou online. Né? Presencial naquele paraíso, aquele lugar maravilhoso. Não que não... uau! E Todo é lugar que eu lindo vou é rosa, né? maravilhoso. Ai, ai. E fica o convite aí para a galera também, né? Quem for aqui do Sul que não tá no grupo do Whats ainda, das criações do Fábio, me procura, eu procuro o Fábio ou o Jackson, que a gente Isso. coloca vocês no grupo para vocês irem se inteirando, né? Deixa eu Porque ver se até lá tem. vai rolar um mar de lives. Vai rolar um mar de lives. É. Aliás, eu tô com umas ideias de criação aqui, como eu disse no início, quem não tava, né? De para essa virada. E no dia 28 vai ter uma chamada gratuita. Já tem até o link aí na minha bio. Quem ainda não foi, se joga lá, faz sua inscrição, vai receber o link de acesso do Zoom. Nós vamos fazer um movimento assim incrível que eu fiz da minha vida em 2021 e uns outros movimentos para a criação de 2022, além dessa realidade. É esse, é esse grupo para essa criação que tu colocou ali? Esse é o de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ah, Já deixei aqui para quem não viu, quem ainda não escolheu, quem ainda não está lá, se joga lá que nós vamos alimentando mais sobre as criações do Rio Grande do Sul nesse grupo aí. E nos demais também, né? À medida do que vai surgindo aí. então Gratidão tá. então, gente. E Gratidão, agora Mac. Que mais ainda eu que que nós temos? agradeço, Fábio. Não, só ia comentar, né, que a gente ainda está vendo, então, uma movimentação para daqui a pouco criar esse workshop do Clube dos Cavalheiros, É né? verdade. Verdade, já tem uma demanda para isso. Que assim que eu acabei aquele clube, foram acho que 10 encontros, já veio pessoas, nossa, eu não fiquei sabendo, vamos fazer outro, vamos. Só que ainda não tinha energia para isso, mas tá começando a ter de novo. Então 2022 vai rolar. Pessoal que tiver interessado aí já vai entrando em contato com a gente para a gente ver Isso. uma data, então, né? E começa a Gratidão a quem adquirir o livro, participou. né? Um pré-requisito para o Clube do Livro é ter o livro. Então já se prepara aí, compra o livro, já começa a trazer ele para o seu acervo, ou impresso ou digital. E o que mais é possível. Gratidão, Fábio, gratidão a todo mundo que participou e até o próximo. E... Beijo. Beijão.